Bonjour, meu nome é Patrick Ambrogi, sou chefe boulanger aqui no Le Cordon Bleu São Paulo. Hoje nós vamos fazer uma produção bem interessante, vai ser um pain de campagne en cocotte, ou seja, um pão de campagne preparado numa panela. Bem interessante, vamos lá? Bom, para essa receita eu vou precisar de alguns ingredientes simples, fáceis de encontrar. Começando com a nossa farinha de trigo. Hoje eu estou usando uma farinha de trigo do tipo T65, né? Aquela farinha que ela tem mais força, mais elasticidade. Normalmente nós trabalhamos com esse tipo de farinha quando eu quero pães com uma estrutura mais rústica, né? Um pão de campanha, uma baguete, até uma ciabatta, né? Se a gente for pensar nos pães italianos, eles cabem muito bem aqui. Somado a essa farinha, eu tenho ainda farinha de trigo integral, farinha de centeio, eu tenho um pouco de levain, eu já explico a função de cada um desses ingredientes aqui, sal e fermento biológico seco instantâneo, além da água que vai juntar todos esses ingredientes, formando a nossa massa coesa, o nosso pão bem bacana. Quantidade de cada um desses ingredientes. Estou trabalhando com 240 gramas de farinha de trigo branca, somada a 30 gramas de farinha de trigo integral e mais 30 gramas da farinha de centeio. A soma dessas farinhas, elas vão totalizar 300 gramas, né? Ele vai ser representado como nosso 100% da quantidade de farinha. Em cima dessa quantidade de farinha eu tenho 75% de água, tá? 225 gramas, não ml, né? Lembrando que na panificação nós não trabalhamos com medidas volumétricas, nós transformamos tudo isso em peso. Somado à água ainda tem um pouquinho de levain, 20% de levain, ou seja, 60 gramas em relação à farinha. A cada 100 partes de farinha eu uso 20 partes de levain. Pensando desse modo, fica fácil da gente aumentar e diminuir a proporção da nossa receita. 2% de sal e 1% do fermento biológico seco instantâneo. E uma coisa que você pode questionar, que nem todo mundo vai ter em casa, vai ser o nosso levain, né? O levain ele é um fermento natural. Ele contém micro-organismos aqui que trabalharam de forma muito boa para transformar essa base de mistura de farinha e água num fermento que faz o nosso pão crescer, mas esse pão não é feito com fermentação natural, ele não é um pão de fermentação natural. O objetivo da utilização desse levain no meu pão de campanha vai ser somente agregar sabor, agregar maturação ao meu produto final. Caso você não tenha um levain em casa, não tem problema nenhum. É só tirar esse elemento da sua receita e trabalhar com os demais, que vai dar certo também. Bom, começando então a nossa produção, eu vou trabalhar esse pão hoje com as mãos. Se você não tiver uma batedeira e quiser trabalhar com a mão, todo pão a gente consegue fazer. Esse pão exclusivamente eu vou trabalhar utilizando as minhas mãos para fazer a base do meu pão. Para isso, eu vou somar as farinhas e a água e vou trabalhar dentro de uma técnica conhecida como autólise. Essa técnica é muito utilizada quando a gente vai trabalhar com volume grande de massas. A autólise é um termo utilizado na panificação, mas na verdade o que a gente está fazendo aqui é hidratando os elementos presentes aqui nas nossas farinhas, de modo que eu consiga formar uma estrutura base de pão que vai facilitar o meu processo de produção da nossa massa. Então vamos lá. Eu vou começar aqui com a minha farinha de trigo T65. Vou colocar toda essa quantidade, 240 gramas, somado a 30 gramas de farinha integral. E uma coisa que não pode faltar nesse pão, farinha de centeio. O centeio ele gera uma textura um pouco pegajosa. No Brasil, nós não temos o hábito de consumo de farinha de centeio, né? Ela tem um sabor mais amendoado, mas ela tem um leve amargor dependendo da quantidade que nós trabalhamos nas nossas receitas, e o brasileiro talvez ele não tenha uma proximidade com esse tipo de paladar. Então vamos lá. Coloquei as minhas farinhas aqui, eu vou combiná-las com a ajuda de uma espátula ou mesmo com as mãos. Eu gosto de trabalhar com a espátula porque facilita bastante o meu processo. Farinhas combinadas, não preciso trabalhar demais que eu ainda vou fazer uma pré-sova nessa massa. E agora eu vou adicionar a água. Essa água eu não vou colocar toda de uma vez. Eu vou colocar uma boa parte, cerca de 90% dessa água, 85%, 90% dessa água é o suficiente para que eu transforme essa estrutura em uma base bem coesa.
Se eu colocar toda essa água num primeiro momento, pode ser que ela atrapalhe bastante o meu processo de sova, o que iria dificultar depois o produto final na hora de trabalhar, de sovar essa massa. Se você estiver trabalhando com uma batedeira, por exemplo, você pode até seguir até o final. Para o nosso pão, eu misturei somente aqui farinha e água. Lembrando que essa técnica eu posso fazer para qualquer tipo de massa, não somente para esse tipo de pão, tá? E com a ajuda da espátula também, eu vou agora combinar esses ingredientes. Observem que aqui eu não coloquei nem sal, nem o meu levain, nem o fermento. O meu objetivo é hidratar essa base, essa estrutura dessa combinação de farinhas, de modo que facilite o meu processo na hora de fazer uma sova. Bom, aqui eu já fiz uma boa mistura de farinha com água e agora, literalmente, é mão na massa. Então vamos lá, agora ela está bem disforme, né? Ela está bem bagunçada e com as mãos aqui eu vou começar a misturar essa massa, jogando ela para dentro dela mesma, antes de colocar na mesa. A massa ficando um pouco coesa ou bem equilibrada aqui, de modo que eu consiga enxergar que ela já tem uma cara de massa de pão, aí sim eu jogo para a minha bancada de trabalho e aí eu vou sová-la. Observa que é rápido esse processo inicial, né? Eu só estou trabalhando de modo a deixar essa massa, farinhas, melhor dizendo, né? Combinadas com a água que foi adicionado aqui. Então, eu não preciso me preocupar em sovar e fazer esforço, tá? Porque agora sim, eu vou deixar essa massa na minha mesa para fazer uma leve sova nessa massa. Então vamos lá. Para a gente sovar essa massa existem várias técnicas. Uma técnica que eu acho que funciona bastante para sova de massa sem que canse muito o seu braço é utilizar essa parte aqui das mãos e o peso do seu corpo. Então fique numa postura ereta, de modo que você consiga distribuir o peso do seu corpo jogando para as suas mãos e levando a massa lá na frente, ó. Levo a massa, trago de volta, levo, trago de volta e vou repetindo esse movimento de vai e vem até eu perceber que a massa está ficando um rolinho, né? Ela vai ficar esticada nesse sentido, né? Quando eu perceber que ela já esticou o suficiente, cerca de 1,5 mão ou um palmo aberto, eu giro ela de posição e venho aqui e repito esse movimento, tá? Eu vou fazer isso durante 1 minutinho somente. Lembrando que essa técnica inicial de autólise tem como objetivo formar a estrutura base do glúten. 1 minutinho aqui é mais do que suficiente, eu vou só dar uma organizada aqui nessa massa. Jogar ela para dentro dela mesma, como se fosse uma trouxinha. Faz um leve boleamento, nada demais. E vou colocar de volta naquele utensílio de trabalho. Mas eu preciso protegê-la das intempéries do ambiente, né? A minha massa é úmida. E como tudo na natureza, a natureza busca um equilíbrio de estados. Uma massa úmida no ambiente seco, ela tende a ressecar. Bem como uma massa seca no ambiente úmido, ela tende a absorver essa água, como se fosse uma esponja. Como a minha massa está úmida e esse ambiente é bem seco, então eu tenho que protegê-la do ambiente. Basta pegar um plástico e cobri-la. Posso usar um pano úmido ou qualquer coisa nesse sentido e eu vou descansar essa massa por pelo menos 20 minutos. O tempo ideal é entre 20 minutos e 2 horas. 40 minutos é o tempo que eu vou deixar a minha massa porque é um tempo que para mim é confortável para sová-la na sequência. Mas tudo que estiver entre 20 minutos e 2 horas vai ser o suficiente para que eu faça os passos seguintes da minha massa. Vou reservá-la e daqui a pouquinho a gente adiciona os demais ingredientes. 20 minutos a 2 horas. Passados 40 minutos, esse processo de autólise já foi trabalhado. Eu vou mostrar para vocês a diferença de uma massa recém-sovada para uma massa que passou pelo processo de autólise, tá? É muito simples. Com a ajuda da espátula eu vou soltá-la, colocar aqui na mesa para mostrar para vocês que a estrutura da massa ela muda bastante, né? Se a gente for analisar a nossa massa, eu já tenho até uma estrutura de glúten bem formada aqui, né? Eu consigo formar até um véu de glúten aqui se eu for puxando devagarzinho. Isso sem sova. Para quando a gente pensa em trabalhar as massas com as mãos, esse processo ele é muito positivo. Eu posso trabalhar até volumes maiores utilizando a mesma técnica sem a necessidade de sovar
com muita intensidade ou com muita força. E agora sim eu coloco os demais ingredientes. Por que eu não coloquei o sal, o fermento e o meu levain lá no começo? Porque se eu fosse fazer um intervalo de 20 minutos a 2 horas e o fermento já estivesse aqui presente, certamente essa massa ganharia volume. Tá? Então a minha estrutura já está formada e agora sim eu vou colocar os demais ingredientes. Bom, para facilitar o meu processo aqui eu vou abrir um pouquinho essa massa. Vou adicionar o meu levain. Lembrando que se você não tiver um levain em casa, não precisa se preocupar, porque o pão dá certo do mesmo jeito. Coloquei o levain aqui, vou somar o meu fermento e vou sovar agora essa massa de modo que eu trabalhe a combinação desses ingredientes. Lembra daquele movimento que eu tinha falado? Trabalhando com essa parte da mão, com a ajuda do peso do meu corpo, eu vou sovar essa estrutura somente para combinar esses ingredientes, tá? Lembrando, meu objetivo aqui não é fazer esforço, é combinar esses ingredientes que eu acabei de colocar, o fermento e o levain, tá? E agora que eu já combinei o meu fermento aqui, eu vou entrar com o sal. O sal ele tem 3 funções fundamentais em qualquer tipo de massa de pão. Primeira coisa, o sal agrega sabor salgado à nossa massa, tá? Segundo fator é que o sal ele fortalece a rede de glúten, ele vai deixar esse nosso glúten, essa minha massa mais forte. E o terceiro fator é que o sal ele é um controlador do processo fermentativo. Então eu coloquei o sal aqui agora e vou continuar sovando a minha massa. Sentiu que a massa grudou? Com a ajuda de uma espátula, a gente solta a massa e continua a sova, o processo de sova. Quando a gente começar a sovar e perceber que essa massa está muito grudenta, está grudando na sua mão, está grudando na bancada, pode ser um indicativo de estresse da rede de glúten que eu estava formando aqui. Então a gente muda o processo de sova. Em vez de fazer com muita intensidade, como é esse processo utilizando essa parte da mão, eu posso fazer uma sova mais delicada. Ó, só de eu mudar o processo de sova, a minha massa ela já vai se modificando também. E o indicativo para quando eu devo parar de sovar, depois que eu incorporei os ingredientes, além da farinha e da água, ou seja, o fermento e o sal, quando eles já estão todos incorporados à minha massa, eu já não sinto mais aquela textura arenosa na massa, eu posso verificar se eu atingi o véu de glúten. Com a ajuda de uma espátula ou de uma faca, tira um pedacinho da massa, molha, eu vou usar a própria água e vou verificar a minha massa. Eu coloquei a água nas mãos porque essa massa não vai gordura, eu vou abrir um pouquinho essa massa bem delicadamente. O processo vai ser o seguinte, com o dedão eu vou batendo assim e com esses dedos atrás eu vou abrindo essa massa delicadamente, de modo que eu enxergue se existe uma estrutura de glúten. A gente já tinha visto que ela estava aqui presente, mas agora eu combinei os demais ingredientes. E a partir do momento que eu consigo enxergar essa estrutura quase translúcida, né, bem fina, bem estruturada, quer dizer, minha massa está pronta para os próximos passos. Agora, de novo, com a ajuda da espátula, eu vou soltar a minha massa. Vou colocar um pouquinho de farinha na bancada, para que então eu faça um leve bolhamento. Então, eu deixo tudo organizado aqui e agora eu vou colocar minha massa para descansar, fermentando durante um período de pelo menos 2 horas. Bom, minha massa fermentou aqui por 2 horas, então a gente vai dar uma olhadinha como ela está agora. Ganhou um bom volume, ó, a gente consegue apertar e enxergar bem. E a partir daqui eu vou fazer uma pré-modelagem para o meu produto final, tá? Então, mais uma vez,
Eu vou colocar um pouquinho de farinha, agora um pouco menos, é só para a gente não permitir que a massa grude na superfície. Vou soltá-la com a ajuda de uma espátula e aí vou virar a minha massa aqui na mesa. A gente consegue enxergar bem nesse momento as bolinhas formadas durante esse processo de fermentação. Esse pão não é um pão que tem aquele miolo muito alveolado, né, com aqueles buracos bem grandes, bem formados. A estrutura do centeio, ela já deixa a massa com o miolo mais maçudo, mais pesado. Lembrando que, se eu não quiser finalizar o meu pão no mesmo dia, eu posso novamente dobrar como se fosse uma trouxinha, como eu vou mostrar para vocês, coloco ela de volta no bowl, cubro, protejo essa massa e levo para a geladeira por até 24 horas, tá? Então vamos lá. O passo seguinte aqui é muito simples. Eu vou soltar a minha massa aqui e mais uma vez eu vou fazer aquele movimento de trouxinha, né? Aqui vai ser uma pré-modelagem, né? Um boleamento que vai funcionar como uma pré-modelagem. De novo. Tudo que eu fizer nesse boleado agora, de organização da estrutura da minha massa, vai ser benéfico para o meu produto final. Então agora que eu dei essa boa estruturada na massa, sem forçar demais como a gente forçou num primeiro momento, eu vou colocar essa massa para descansar. Mais uma vez coberta com plástico por 20 minutos. 20 minutos é o suficiente para que esse glúten dê uma boa relaxada e então eu leve minha massa para a fermentação no cesto de fermentação. Vou cobri-la com plástico e descansar 20 minutos. Eu estou trabalhando aqui com um cesto de fermentação conhecido como Banneton. O Banneton, ele é um cesto que ele permite que a minha massa troque umidade com o ambiente onde ela vai fermentar e nós encontramos esse cesto de fermentação em vários tipos de materiais, né? Esse aqui é de plástico, eu gosto de proteger ele utilizando uma touquinha de cabelo, mas poderia ser um pano, por exemplo, né? Um pano de algodão, um pano de linho. E eu vou agora dar uma boa enfarinhada para que minha massa não grude nesse pano, né? E eu consiga soltá-la depois. Então eu venho com a ajuda de uma peneira e vou caprichar nessa farinha aqui, ó. Começando pelas laterais, vou para o centro, carreguei bem e tá pronto. Com a ajuda de uma espátula, eu vou soltar a minha massa, um pouco de farinha por cima dela mesmo e degazê. Esse tapinha que eu dei, ele tem algumas funções, duas principalmente. Ele tira o ar da massa, esse ar que se formou, esse gás que se formou durante esse descanso de 20 minutos, além da fermentação inicial, e ele ainda equilibra a temperatura da massa. Fiz isso, solta a minha massa e dá mais uma boleada para a gente organizar muito bem a estrutura da massa, só que agora eu vou esticar a superfície dela, puxando ela para mim, ó. Vem com a espátula, joga ali na frente e vou puxando essa massa para mim de modo que eu deixe ela bem esticadinha, tá? Ó. Até que ela fique bem redondinha, tá? Chegou aqui, verificou que ela tá dura o suficiente. Eu vou dar uma enfarinhada agora com a ajuda de uma peneira. Solto a massa agora, viro ela direto pro cesto. E vou levar agora a minha massa coberta para um ambiente onde ela descanse, um ambiente tranquilo, que eu não mexa, que eu não bata, que ela fique paradinha para ela ganhar um volume. E então eu levar pro forno. Bom, como nós vamos assar o nosso pão dentro da panela, eu reservei uma panela bem bacana para a gente fazer esse processo. Estou trabalhando com uma panela de ferro, esmaltado, muito bonita. Uma panela de ferro é o ideal, tá? Mas uma panela de vidro funciona muito bem, uma panela de barro vai funcionar muito bem também. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui com a minha panela é ter o cuidado de trabalhar com ela de forma invertida. Então, eu, como recurso, costumo pegar uma panela como essa, quando possível, e tirar essa parte aqui do meu pegador aqui da panela, né? Desse topzinho da panela e tiro isso daqui de cena. E aí a minha panela, ela vai ficar facilmente trabalhável de jeito que eu quiser. Eu posso colocar ela aqui ao contrário
sem o risco de me queimar. Minha massa está descansando há aproximadamente 1h30. Ela já ganhou um bom volume. Eu coloquei o meu forno para aquecer a 240 graus. Isso vai funcionar à mesma temperatura na minha casa, no meu forno profissional, onde eu estiver trabalhando, porque a panela ela vai fazer o papel de um mini forno, tá? Então, enquanto o meu forno está aquecendo e falta mais ou menos uns 30 minutos para minha massa, eu vou colocar a panela para aquecer junto com o forno, tá? 240 graus. Então, vamos lá. E vou deixar ela pelo menos uns 30 minutos, para que ela realmente ganhe calor, troque calor com o ambiente do forno. Enquanto a minha panela aquece, eu vou preparar a minha área toda para finalizar o pão, fazer um corte bem bonito dele e vou buscar minha massa para mostrar para vocês como ela tá. Bom, se vocês lembram como ela estava no primeiro momento, ela ganhou bastante volume aqui, minha massa, né? Ela ganhou o formato do cesto, ela teve um bom crescimento. Não precisa se preocupar se em algum momento a costura deu uma leve abertura aqui, ok, isso é super positivo, tá? A minha massa ela já está como deveria. Um dos métodos para a gente observar se essa massa cresceu como deveria, se ela fermentou ou não, lógico que a prática ajuda bastante, mas se a gente colocar o dedo na nossa massa e ele baixar e voltar mais ou menos a metade da depressão formada durante esse processo de fermentação, é um indicativo de que essa massa fermentou no tempo ideal. Se eu pressionar e ele ficar lá embaixo, é porque ele realmente passou do tempo de fermentação. Se eu pressionar e ela voltar totalmente e não ficar nenhuma depressão, é porque ainda falta um pouquinho de tempo de fermentação. Bom, primeiro cuidado, vou colocar um apoio para a panela e calçar luvas, né? Eu não posso esquecer que minha panela está muito quente, então sempre tenho que trabalhar com o cuidado de lembrar que agora está tudo muito quente e eu tenho que me proteger. Tudo isso está muito quente, eu tenho que ter cuidado. Eu vou colocar um pouquinho de farinha embaixo do meu pão, porque essa face de baixo vai ser, essa face que está voltada para cima vai ser a face de baixo do meu pão. E aqui agora eu vou apoiar esse papel manteiga aqui e vou virar o meu pão diretamente na panela, tendo cuidado de não encostar as minhas mãos durante esse processo, tá? Então eu viro com cuidado e apoio no centro da minha panela, tá? Verifica se ele realmente tem a distância aqui das laterais, de modo que meu pão cresça sem encostar ali na superfície. Vem com um pouquinho de farinha, só para dar um contraste de cor bem bacana no nosso pão. Vou polvilhar aqui em cima e com a mão eu vou espalhar com cuidado, tá? Não precisa utilizar nenhum utensílio para fazer esse processo. E a última coisa que eu vou fazer vai ser a minha ganhagem, né? O meu corte do pão. Então eu vou fazer um corte central, de fora a fora, sem afundar muito. E agora eu vou fazer um corte que vem dessa face até chegar na metade e vou repetir esse processo do outro lado, fazendo uma cruz aqui, um corte. Verifica se ele está bem cortadinho, se ele tem profundidade igual em todos os pontos. Eu vou fazer esse corte que eu acho que fica um efeito bem bonito, bem bacana. E aí, com a ajuda novamente da luva, eu vou colocar a tampa da minha panela sobre o pão. Verifica se está tudo bem encaixado, tudo certinho. E agora a gente vai levar isso aqui para o forno. O que vai acontecer durante esse processo? Todo o vapor liberado pelo meu pão será retido por essa cúpula de panela, fazendo com que esse vapor retorne para a superfície da massa, formando uma casca super crocante. 30 minutos de forno. Trinta minutos se passaram desde que essa panela com o nosso pão de campanha entrou no forno. 30 minutos é suficiente para a gente dar uma boa assada nesse pão. Para quem gosta de um pão um pouco mais dourado, o importante agora é fazer o seguinte: tira essa tampa da panela e nós voltamos mais 5 a 10 minutos para que ele fique bem equilibrado. O meu eu vou voltar mais 5 minutinhos só para ele dar uma coloração do jeito que eu gosto e já mostro para vocês o resultado final.
Aqui eu já observo que o meu pão está suficientemente dourado do jeito que eu gosto. Resultado? Um pão mais gostoso. O aroma tá incrível, a coloração dele tá muito bacana. E agora a ressoagem eu vou fazer diretamente na grade, tá? Eu vou tirar o meu pão aqui de cima, vou colocar ele na grade para resfriar. Tá pronto o nosso pão, passou pelo processo de ressoagem, ele resfriou como deveria e agora a gente vai cortar para dar uma olhada como ele tá a estrutura interna dele. Bom, tá bem bonito, né? Ele ainda tá morno ali embaixo, ainda tá quentinho, ainda tem um calor e agora a gente vai cortar o nosso pãozinho. Lindo, hein? Tá bem bonito. Aqui a gente consegue ver aquela estrutura que eu comentei com vocês, né? Não é uma estrutura muito alveolada, né? A gente tem uma estrutura mais estruturada por conta da presença do centeio e da farinha integral aqui, mas o pão tá muito bacana, tá super cheiroso, tá como realmente eu esperava que ele viria a ficar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer essa produção em casa. E é isso. Merci. E bienvenue au Le Monde Cordon Bleu. No nosso próximo episódio, o chefe apresentará uma receita deliciosa. Não percam, eu vou ficar aqui com o meu pão bem cheiroso. Até a próxima.